CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! O CBN Universidade está chegando nesta manhã de sábado aqui em Campina Grande, a Rainha da Borborema. O nosso tema de hoje é o cordel, este que recentemente foi considerado como Patrimônio Cultural do Brasil, uma grande conquista para a valorização da nossa cultura. Sobre esse assunto, eu converso hoje aqui no nosso programa com a professora da Universidade Federal de Campina Grande, Rosilene Mello, ela que foi autora do projeto que garantiu o cordel como Patrimônio do Brasil. E você sabe as regras de rima e métrica? Tem material com um especialista no assunto para que você possa entender um pouco e, quem sabe, começar a rabiscar uns versos. E ainda uma reportagem especial sobre o grande cordelista Manuel Monteiro. Ele que adotou Campina Grande como cidade do coração e aproveitou a Feira Central para disseminar a literatura de cordel. E você sabia que a Universidade Estadual da Paraíba tem o maior acervo de cordel da América Latina? Nesse acervo, existente na Biblioteca de Obras Raras da UFPB, conta com mais de 18 mil cordéis. Você vai poder encontrar a história do cordel brasileiro. Pois é. Fica ligadinho com a gente que o CBN Universidade, o programa que é feito por estudantes dos cursos de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG, está apenas começando. Apresentação: Carol Santos. E eu começo o programa de hoje falando sobre a literatura de cordel, que foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil. Isso quer dizer que a nossa arte agora é patrimônio de todo o país, devendo ser preservado através das políticas públicas de incentivo e apoio à cultura. E como já falei, este é o tema do nosso CBN Universidade de hoje, porque a Paraíba é considerada o berço da literatura de cordel, já que o paraibano de Pombal, Leandro Gomes de Barros, foi o primeiro a editar as poesias populares no formato de folheto de cordel, e por isso ele é chamado de Pai do Cordel. O título de Patrimônio Cultural Brasileiro concedido ao cordel foi aprovado em setembro do ano passado, ano que marcou o centenário de nascimento de Leandro Gomes de Barros. E na justificativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, reconhece que o gênero nasceu no Norte e Nordeste, com maior intensidade em 3 estados, dentre eles a Paraíba. E uma pesquisadora aqui da Paraíba teve papel crucial nesta conquista. Rosilene Mello fez pesquisas de campo em vários centros de produção do cordel e construiu o dossiê que foi responsável pela aceitação da nossa poesia como patrimônio de todo o Brasil. E nós conversamos agora com a professora. Professora, bem-vinda aqui ao CBN Universidade. Bom dia, ouvintes do CBN Universidade. Para mim é um prazer imenso estar em Campina Grande, a minha cidade, falando desse assunto tão importante para o Brasil e para o mundo, que foi o reconhecimento do cordel como patrimônio cultural do Brasil. Qual é o panorama do cordel hoje no país? A literatura de cordel vai muito bem, né? Quando o IPHAN faz um registro de um bem cultural, muitas vezes esse bem ele está ameaçado de extinção por diversos motivos. Não foi esse o motivo que levou ao registro do cordel, muito pelo contrário. Na década de 70, o cordel passou por uma crise muito grande. Muitas editoras, inclusive aqui de Campina Grande, fecharam suas portas, editoras tradicionais, como a Estrela da Poesia, de Manuel Camilo dos Santos, que era um grande editor aqui na Paraíba, e várias outras editoras no Brasil fecharam suas portas. Então, muitos autores e alguns intelectuais diziam que o cordel ia morrer, que o cordel morreu. Mas no século XXI, o cordel, por alguns motivos que eu posso falar mais adiante, deu um salto muito grande, deu uma revitalizada, e hoje o cordel ele está difundido em todos os estados do país. Quando nós fizemos essa pesquisa, nós constatamos que em todos os estados do Brasil nós temos poetas produzindo, leitores, consumidores do cordel e formas de difusão das mais diversas, dentre as quais a principal hoje é, sem dúvida nenhuma, as redes sociais. São mais de 20 anos de pesquisa sobre o cordel. Durante todo esse tempo de trabalho, quais são os grandes nomes da literatura popular que a senhora conseguiu registrar e quais são os nomes da nova geração? A Paraíba foi o grande celeiro, né, dos poetas fundamentais que construíram esse gênero.
a começar por três poetas que eu admiro bastante: Leandro Gomes de Barros, João Martins de Ataíde e Francisco das Chagas Batista, né? A Paraíba esteve na raiz, digamos assim, da formação desse gênero, que se difundiu no Brasil inteiro. Atualmente, a Paraíba continua como um celeiro de grandes poetas, e aqui eu não gostaria de citar nominalmente nenhum para não cometer o pecado da omissão, mas eu gostaria de dizer que a Paraíba continua sendo um celeiro de grandes poetas, poetas jovens, adolescentes e figuras muito jovens que continuam a produzir o cordel. O cordel é poesia popular e, em função disso, foi vista por muito tempo como uma literatura marginal. Por que a própria academia e as instituições como o IPHAN conseguiram enxergar agora a importância do cordel? Esse conceito de popular ele é extremamente problemático, porque é um adjetivo que ele é dado por alguns intelectuais, estudiosos, a determinados objetos e a determinadas práticas culturais. Os poetas e os leitores de cordel não chamam o cordel como literatura de popular. Eles chamam de folheto, literatura de cordel. O termo popular é um termo muito utilizado na academia. Logo, nós não trabalhamos com essa conceituação, com essa clivagem entre o que é popular e o que não é popular. Para nós foi importante reconhecer, identificar como os poetas conceituam a sua prática cultural. Então, nós não levamos conceitos produzidos por outros agentes para aplicar ao cordel. Nós fomos ouvir, na verdade, durante a pesquisa, o que os poetas diziam sobre sua própria literatura. Qual é o papel antropológico do cordel e como ele ajuda, assim como a música funcional também nos tempos de Gonzaga, a registrar os costumes das pessoas retratadas nas poesias? Existe uma expressão que a gente usa, que já foi tema de um filme, né? Título de um filme, chama-se Jornal do Sertão. O cordel ele tem vários aspectos antropológicos. Ele já foi utilizado como uma forma de transmissão das narrativas orais. O primeiro sentido cultural do cordel é passar a tradição, aquilo que nós chamamos de tradição oral, ou seja, os modos de viver, os costumes, o imaginário, as ideias, as representações do mundo através das gerações. Essa tradição oral, porque o cordel tem uma dimensão muito forte da oralidade, que se dá por meio da declamação no público, né? Quando o poeta chega perante o seu público e lê o cordel, lê o folheto, ou lê o poema que não foi impresso, porque o folheto não é a única dimensão do cordel, né? A tradição oral realmente é a matriz dessa prática cultural. Então, o cordel ele formou comunidades de leitores no Brasil, num Brasil pouco alfabetizado, um Brasil que não tinha escolas no século XIX, no início do século XX. Nos sítios, nas comunidades rurais, pessoas se alfabetizaram por meio da literatura de cordel, por meio dos chamados ABCs, que são os livros que constroem versos a partir de cada letra do alfabeto. Esse sistema, né, de transmissão oral foi muito importante. E eu gostaria de acrescentar que a rima, né, e a métrica do cordel, eles foram construídos para criar uma sonoridade aos ouvidos também. Então, o cordel ele começou a contar as narrativas das comunidades. Quando Leandro Gomes de Barros, João Martins de Ataíde e Francisco das Chagas Batista foram para os grandes centros aqui, João Pessoa e Recife, respectivamente, essa poesia passou para o meio impresso e ela se transformou numa espécie de jornal. Então, através dos trilhos, né, das estradas férreas, o cordel começou a chegar no interior da Paraíba, no interior de Pernambuco, no interior do Ceará, levando as notícias dos acontecimentos que ocorriam no mundo inteiro. Então, a febre amarela, a passagem do cometa Halley, a Primeira Guerra Mundial, as crises políticas do Brasil, todas elas foram narradas por Leandro Gomes de Barros, o cangaço, a emergência do cangaço no Brasil. Então, assim, diversos acontecimentos políticos, econômicos e sociais chegavam até a população pelo cordel antes do jornal, porque nem todos tinham acesso ao jornal, não conseguiam ler aquele jornal impresso em grande tamanho gigante, e o cordel ele tem essa facilidade de ser decorado, de ser memorizado pelo seu aspecto rítmico e pela métrica e a rima. Há muitas explicações para a origem do cordel, mas como a gente pode descrever o percurso histórico desse gênero?
Olha, eu queria pedir licença a alguns colegas da academia que discordam dessa compreensão, mas eu sou parte de um grupo de pesquisadores que realmente compreende que há uma relação muito grande entre a poesia de cordel no Brasil e a sua matriz europeia, né? Essa poética, na verdade, ela surge na antiguidade, né? O trovador, o narrador, o declamador em praça pública é uma prática cultural muito antiga. Porém, no final da Idade Média e no início da Idade Moderna, com o surgimento da imprensa, né, alguns editores começaram a colocar no papel essas trovas que, na Europa, elas eram feitas em quadra. Então, se você for a Portugal, você for a bibliotecas portuguesas, aos acervos de cordel em Portugal, você vai encontrar romances escritos também em quadra, trovas escritas em quadra com a métrica e a rima, né? Essas quadras e esses livros vieram para o Brasil durante o período colonial, porque aqui no Brasil era proibido imprimir livros, produzir livros. Veja como é o absurdo disso, né? Então, a coroa portuguesa impedia a publicação de livros no Brasil. Então, após 1822, quando a criação da imprensa régia, né, no Brasil, começam os autores a fazer essa tradução de romances para as quadras portuguesas, ou essas editoras que tinham a matriz em Portugal, elas começaram a trazer para o Brasil, distribuir no Brasil esses livros. E no Brasil, os poetas repentistas, que aqui é um aspecto muito importante, dizer que o nosso cordel realmente ele surge da cantoria, em versos, né, do desafio, que é uma modalidade poética musicada, muito comum no Nordeste, no Sertão. Esses poetas começaram a fazer essa tradução de narrativas orais, de casos, de histórias, de pelejas, de marcos, que é um gênero muito importante do cordel também, para o impresso. Então, aqui no Brasil se cria a cestilha. Na Europa nós tínhamos a quadra, que são versos de 4 linhas. E no Brasil atribui-se ao poeta Civino Pirauá de Lima a criação da cestilha. E, por esse motivo, o Brasil ele cria uma modalidade única no mundo, que é esse verso de 6 linhas, né, que se tornou muito popular, que se difundiu, mas, inegavelmente, eu creio que essa matriz portuguesa, europeia, ibérica e francesa, os pliegos sueltos, se você for à Espanha hoje, você encontra ainda livros chamados de cordel, porque, na verdade, se chamava de cordel porque eles eram pendurados em barbantes, né? Esse termo também é um termo europeu. Então, respondendo objetivamente à sua questão, eu acredito que nós temos essa matriz europeia que foi fundamental para a construção dessa modalidade poética no Brasil. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Universidade. Eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição de vocês. E agora nós vamos para um intervalo rapidinho. Você fica sintonizado com a gente, que na volta tem muita informação para você, ouvinte do CBN Universidade, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta e o recadinho é para você que é concluinte do período 2018.1 de algum curso da UEPB e que não conseguiu colar grau no mês de dezembro. É que começa na próxima segunda-feira, dia 11 de fevereiro, o período de inscrição para os alunos concluintes que estão aptos para participar da colação de grau especial. Essa nova colação vai ser realizada no dia 26 deste mês e nossa produção foi até a Pró-Reitoria de Graduação da UEPB para saber quem pode colar grau agora e como é o procedimento para conseguir colar grau nessa solenidade especial marcada para o dia 26, justamente para abarcar o aluno que por algum motivo não conseguiu colar grau em dezembro. E quem nos deu a informação foi o pró-reitor de graduação, Eli Brandão. E um detalhe, nessa colação especial também serão homenageados os melhores alunos de cada curso. Vamos ouvir o que disse o pró-reitor de graduação, Eli Brandão. Todo estudante que
concluiu o curso, mas por algum motivo não entregou o TCC, né? Por algum motivo ficou em pendência de realizar o TCC agora nesse período de fevereiro, antes da nova colação de grau, então ele pode participar. Na verdade, eles são ainda concluintes do semestre passado, que estarão concluindo o curso com esse retardo, às vezes por conta desses prazos, né, dos prazos de entrega do TCC ou de eventuais apresentações de trabalhos, participação em evento, às vezes ficou com pendência de entrega de comprovantes de participação em eventos nas horas de atividades científicos culturais. Então, finalmente ele integraliza antes daquela data da colação de grau. Então, todos que integralizarem naquele período até o dia 26 de fevereiro poderão participar. A UEPB vai abrir um link e nesse link tem o preenchimento de um formulário, né, onde esse aluno que já está nessa condição, né, ele preenche o formulário e aí ele já está, após a conferência da Prograde, né, conferindo que ele solicitou, mas está em condições de integralizar, então ele já está na lista de participação da nova colação de grau. Às vezes a colação de grau que se refere ao primeiro período, né, ela é maior do que as que são do segundo período. Como a UEPB está com o semestre retardado, essa agora ela é referente ao primeiro, a 2018.1. Então, provavelmente, ela é um pouco fortalecida, um pouco mais extensa a lista. Mas a gente nunca tem a clareza de quantos são, porque a nossa última colação de grau foi muito grande. Foram muitos alunos que participaram, o que significa que muitos, se é verdade que a maioria participou, a lista agora da colação especial pode ser menor, mas é sempre em torno de 100 pessoas. Tem uma outra questão que é importante, que é diferencial nessa colação de grau que a gente vai fazer, é que nós temos alguns alunos que tiveram a laurea acadêmica, né? Quer dizer, durante o semestre inteiro, eles foram os alunos que tiveram a maior nota do seu curso. Os alunos de 2018.1, a gente vai comunicar e vamos convidá-los para participar dessa colação de grau especial. Então, teremos, além dos alunos que vão concluir de forma especial nessa colação de grau, a gente vai ter a presença dos alunos laureados com a laurea acadêmica, aqueles que tiveram a média mais alta do seu curso. Obrigada, professor Eli Brandão. E o formulário para o aluno interessado em participar da colação de grau especial vai estar disponível no site da UEPB, uepb.edu.br, a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de fevereiro, até a sexta-feira, dia 15. Fica ligado para não perder o prazo. Outras informações você pode obter através do telefone da Prograde, o 3315-3350. 3315-3350. E agora a gente volta a falar sobre literatura de cordel, e mais especificamente sobre rimas e métricas. Uma das características essenciais do cordel é a métrica. Para os poetas cordelistas, a métrica dos poemas tem que ser perfeita, respeitar o número de sílabas de cada verso. Quem vai explicar melhor essa questão para a gente é o professor especialista em ensino de literatura, Helder Pinheiro. Ele estuda cordel e falou um pouco para a gente sobre a questão das rimas na composição do folheto de cordel. Ele também fala da relação da métrica com a oralidade e demonstra como o respeito a essa regra também está na poesia erudita. E o pesquisador até declamou uma poesia para exemplificar a diferença entre os tamanhos dos versos e rimas. Vamos ouvir. A métrica é um elemento fundamental da poesia em geral, né? Só na época do modernismo que isso foi questionado e foi, digamos assim, repensado a partir do verso livre. Mas a métrica se constitui num elemento de medida do verso. E a medida do verso tem uma relação profunda, muitas vezes, com o sentido do verso.
com o andamento do verso. Então, a métrica é um elemento também de dar uma espécie de ordem às palavras, de gerar um sentido diferente, ou que tenha um significado para o ouvinte. Então, dentro da nossa tradição, nós temos uma diversidade muito grande de métrica, de versos de 2 sílabas, 12 sílabas, e versos com um alongamento ainda maior. No entanto, na nossa língua, eu diria que 3 tipos de versos são os mais conhecidos. O verso de 5 sílabas, redondilha menor, o verso de 7 sílabas, redondilha maior, essa é a que predomina na literatura de cordel, e o verso de 10 sílabas, que é muito forte no soneto, mas que também é muito forte nas décimas dos poetas populares, etc. Cada verso, cada tipo de métrica, curiosamente, quando a gente fica ouvindo, porque o verso é muito para ser ouvido, a gente percebe que talvez, eu sou de uma época que ensinava metrificação na escola, e a gente demorava muito a aprender, não porque é difícil, mas porque não se lia em voz alta inúmeras vezes para a gente assimilar o ritmo ao ouvido. Então, por exemplo, um verso de 5 sílabas, ele tem um andamento mais rápido, muito rápido. Um verso de 7 também rápido. Já um decassílabo, ele já tem um andamento mais lento, dependendo também da construção. Isso são tudo questões ligadas também à oralidade, a poesia para ser ouvida também. Essa ideia da poesia para ser lida, só lida em silêncio, é uma coisa recente. Toda a tradição da poesia está muito ligada à fala, à oralidade. Então, quando você metrifica, quando você determina 5 sílabas, 7 sílabas, 10 sílabas, você está criando a possibilidade de um ritmo e de um encantamento também para o ouvido. É muito curioso isso, porque as pessoas, às vezes mais simples, que não tiveram acesso propriamente a estudos sobre isso, aprendem a metrificar pelo ouvido. Quer dizer, a minha mãe, se você perguntasse a ela o que era uma redondilha maior, ela não sabia dizer, mas ela fazia. Ela fazia inúmeros versos que eram versos de 7 sílabas. E como é que ela aprendeu? Ela aprendeu ouvindo, né? A gente aprende muito ouvindo. Com relação a essa questão da metrificação, o leitor que queira ter uma experiência significativa podia procurar o poema A Tempestade, de Gonçalves Dias, e vai observar uma coisa curiosíssima que revela a grande capacidade do poeta, né? Aliás, o Gonçalves Dias era um exímio poeta no sentido do domínio formal e também das imagens, dos ritmos. Então, na Tempestade, ele começa com versos de 2 sílabas, depois vai para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, depois ele começa a diminuir. É como se a tempestade viesse chegando, então os versos são mais curtos. Depois ela vai aumentando, chega ao auge, depois ela vai diminuindo e até ficar novamente no verso de 2 sílabas. Só a primeira e a última estrofe para a pessoa perceber como ele faz isso. E talvez uma lá pelo meio, ele diz assim: um raio no espaço de luz, e trêmulo e puro, se aviva, se esquiva, rutila, seduz. Começa com um raio. Então a primeira estrofe é bem fininha, é como se fosse o raio. Aí depois ele vai: vem a aurora pressurosa, cor de rosa, que se cora de carmim. A seus raios as estrelas, que eram belas, têm desmaios já por fim. Já aumentou, nós já estamos aí no verso de 3 sílabas. Ele vai aumentando, e ao final, aqui mais ou menos ao meio, né? Um som longínquo, cavernoso e oco, rouqueja na amplidão do espaço, morre. Eis outro ainda mais perto, ainda mais rouco, que alpestres cimos mais veloz percorre. Troveja, estoura, troa, e dentro em pouco, do norte ao sul, de um ponto a outro corre. Devorador incêndio alasta os ares, enquanto a noite pesa sobre os mares.
Aqui, um verso já mais longo, né? Um som longínquo, cavernoso, ou. Verso de 9 sílabas, e aí ele vai crescendo, depois vai diminuindo, para chegar no final, quando a tempestade está se acabando, as 2 últimas estrofes, ele diz: tal a chuva transparece quando desce, e ainda vê-se o sol luzir, como a virgem que numa hora ri-se cora, depois chora e torna a rir. E depois ele termina: a folha luzente do orvalho nitente, a gota retrai, vacila, palpita, mais grossa hesita e treme e cai. Termina com uma gota. Então, todo o movimento do prenúncio da tempestade pelos raios, depois da chegada, da mudança do tempo, do momento forte, depois da diminuição e terminar na última gota que cai, ele faz isso num jogo, lançando mão de versos que vão de 2 sílabas a 12, depois volta a 2 sílabas novamente. É um espetáculo de arte. Obrigada, professor Helder Pinheiro, do Departamento de Letras da Universidade Federal de Campina Grande. Agora é hora de intervalo aqui no CBN Universidade. Mas fica com a gente, não muda de estação não, que daqui a pouquinho a gente segue neste programa especial sobre literatura de cordel. E vamos falar justamente sobre o grande nome da poesia popular, que é o poeta e cordelista Manuel Monteiro. E ainda no programa de hoje você vai saber onde fica o maior acervo de cordel da América Latina. Pois é, está mais perto da gente do que você imagina. E eu te conto já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade, o seu programa de informação e muita cultura nas manhãs de sábado, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E você já sabe, né, que esse é um programa feito por estudantes de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba e do curso de Educomunicação da Universidade Federal de Campina Grande. E todo o material é coordenado e supervisionado pelos profissionais da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, através do professor Hipólito Lucena. E você pode participar conosco mandando sua sugestão através do Instagram CBN Universidade ou pelo WhatsApp no número 98821 6066. Vou repetir, 98821 6066. E vamos de mais informação nesse programa CBN Universidade especial sobre o cordel e a literatura popular. Pois é, não podemos falar sobre esses temas sem citar o grande poeta e cordelista Manuel Monteiro. Ele que é reconhecido pelo Ministério da Cultura como mestre in memoriam de culturas populares. E sempre foi o nome do cordel que circulava pelas ruas de Campina Grande, o que ensinava a arte de escrever os folhetos nas escolas, fazia questão de transmitir o que sabia através dos versos. E a repórter Vanessa Garcia preparou uma reportagem para a gente sobre um pouco da vida de Manuel Monteiro. Vamos ouvir. Manuel Monteiro da Silva nasceu na cidade de Bezerros, em Pernambuco, mas desde cedo percebeu que não tinha aptidão para o trabalho na zona rural e se mudou para Campina Grande a fim de recitar seus versos e produzir seus folhetos de cordel. O poeta e cordelista se instalou na Rainha da Borborema por causa da Feira Central de Campina, local onde poderia expor seus folhetos e trabalhar com a literatura de cordel para se sustentar. Iniciou uma parceria com outro grande, o poeta Manuel Camilo dos Santos, que já detinha uma gráfica e editora de cordéis com o nome A Estrela da Poesia, onde começou a imprimir os folhetos de Monteiro. Os cordéis de Manuel Monteiro passaram a ser apreciados em todo o país. Ele se dedicava à construção de folhetos pragmáticos que tratavam sobre coisas do dia a dia, como a explicação de como funciona o PROCON, por exemplo. Dessa forma, ele abriu mão dos folhetos misteriosos e fantasiosos que figuravam os enredos das poesias da época, para dar início ao chamado Novo Cordel, um gênero que obedecia a toda a tradição da literatura popular, mas que tratava de questões cotidianas. Quem explica melhor sobre o Novo Cordel é Joseilda Diniz, que é curadora do Museu de Arte Popular da Paraíba e professora que pesquisa a obra do poeta. Em meados dos anos de 1990 do século XX, ele volta a se dedicar exclusivamente à produção, edição e divulgação da literatura de cordel.
É exatamente nessa fase que o poeta idealiza o que ele denominou de novo cordel. Aquele cordel digno de sair da feira, nascedouro, né, da literatura de cordel, às salas de aula, né, do ensino fundamental, médio e superior. Mas esse novo cordel, o que é que ele tinha de novo com relação ao cordel tradicional? O que ele tinha de novo, levando em conta os elementos do cordel tradicional, é que ele respeitava a rima, a métrica, a oração e o formato original. Quer dizer, a literatura de folheto que ele propunha com essa nova roupagem, que ele denominava novo cordel, é que essa roupagem trazia capas de cores diversas, abordagens de temas atuais e diversificados, mas que sempre preservasse aquela mensagem importante, consistente, né? E consistente, de interesse principalmente das crianças, de jovens e adultos. Mas o foco do novo cordel era exatamente que ele servisse como um auxiliar didático que despertasse o interesse para a leitura, ajudasse no aprendizado dos conteúdos apresentados em sala de aula e, principalmente, despertasse novos poetas. Ou seja, o cordel é apresentado na militância de Manuel Monteiro como ferramenta auxiliar em sala de aula, como suporte essencial para a realização de oficinas, palestras e entrevistas que ele fez durante muitas décadas, né, percorrendo o país de norte a sul, em todo o Nordeste, né, abrindo novos espaços de diálogo, né, de discussão sobre essas tradições orais. O poeta e cordelista produziu uma infinidade de cordéis. Ele, Manuel, morreu em 2014 e deixou um legado de valorização da cultura popular. Vanessa Garcia para o CBN Universidade. Obrigada, Vanessa Garcia. Ela que concluiu o curso de jornalismo da UEPB na última colação de grau e muito contribuiu com a produção do nosso programa CBN Universidade. Boa sorte aí, Vanessa Garcia, agora no mercado de trabalho como jornalista formada, e a todos os novos jornalistas, companheiros de profissão que se formaram pela Universidade Estadual da Paraíba, que também foi a minha casa durante a graduação. E ainda falando sobre esse grande poeta e cordelista que foi o Manuel Monteiro, conversamos com a pesquisadora Joseilda Diniz e ela falou um pouco sobre a importância dele para a literatura. Vamos ouvir o que ela disse. A importância de Manuel Monteiro para a literatura popular é imensa, né? Fica difícil mensurar a grande contribuição deixada por ele, mas eu poderia resumir que ele foi um dos poetas visionários, né, do século XX e XXI, a compreender todo o legado deixado por um Leandro Gomes de Barros e por muitos outros poetas editores e se comprometer com a empreitada de salvaguarda desses acervos, né, porque Manuel Monteiro não só publicava as obras de sua autoria, mas ele publicava as obras de muitos outros poetas que ficaram durante muito tempo no limbo do esquecimento. Então, a partir do seu legado, né, da obra que ele deixou, né, de todo um trabalho de pesquisa, de divulgação, de sua militância enquanto ativista cultural, em torno das poéticas da oralidade, do cordel, da cantoria, da xilogravura, enfim, ele conseguiu dar esse novo rumo ao cordel, né, numa fase importantíssima que culminará no século XXI com o reconhecimento do cordel enquanto patrimônio cultural e material do Brasil pelo IPHAN. Porque ele começa a ver que a sobrevivência, né, desses conhecimentos, desses saberes, né, e fazeres veiculados pelo cordel, pela literatura de cordel, só poderia existir mesmo se ele criasse novas oportunidades de diálogo, né, dessa literatura com um público, com espaços diferenciados, né, com suportes cada vez mais inovadores, ou seja, todo esse processo de reinvenção. Então ele faz o quê? Ele sai na frente, né, ele é um dos poetas que sai militando para que o cordel também ganhe outros espaços, né? E como ele ganharia esses novos espaços? Ele mostra aí
o cordel didático, né? Com livros escritos, com uma roupagem positiva, né? Tão importante quanto a literatura respeitada, oficial, erudita. Então, e dizendo claramente, né, que o público precisava também ver o suporte diferenciado para poder se interessar por ele, mesmo sabendo ele, né, e dizendo com muito humor que o mesmo cordelzinho de R$3 que ele publicava no formato 11 por 15, 11 por 16, ele publicava num formato de didático, de paradidático, de literatura infantil e custava R$30, R$40, R$50. Então, acho que a grande contribuição de Manuel é de mostrar outras formas de militância na cultura, outras formas de apresentar o seu trabalho poético, né? E de popularizar, né? De revitalizar esse trabalho, seduzindo, né? Novos leitores a partir de novas abordagens, né? E isso é importante. Ele consegue entrar realmente dentro desse movimento, desse processo mesmo, dessa nova estrada, né, como dizem muitos pesquisadores, que salvou o cordel de desaparecer, né, numa época em que as tecnologias da comunicação e da informação se transformam muito rapidamente, né, e que hoje o livro digital tem ganhado cada vez mais adeptos. E hoje, no século XXI, a gente ainda vê, graças a mestres como Manuel Monteiro, que o cordel está cada vez mais revigorado, cada vez mais vivo. Você ouviu aí a pesquisadora Joseilda Diniz, ela que é uma das curadoras do Museu de Arte Popular da Paraíba, que pertence ao EPB e que tem um local que homenageia o cordelista Manuel Monteiro. É no Espaço da Literatura, dentro do Museu de Arte Popular da Paraíba, que fica às margens do Açude Velho. Lá é possível conhecer um pouco sobre a vida e obra do poeta Manuel Monteiro e de outros poetas também. O museu fica aberto ao público para visitação durante a semana inteira. Só fecha para manutenção na segunda-feira. O horário de funcionamento do museu está disponível na internet, no site da UEPB, uepb.edu.br, ou através das redes sociais do MAP, pois dependendo do período tem horário de funcionamento diferenciado. Confere lá e se programa para visitar o Museu de Arte Popular da Paraíba, conferir a história de alguns poetas e ainda de artesãos e músicos, ícones da nossa cultura. Esse é um passeio que vale a pena e o melhor, tudo de graça. E agora a gente vai para o último intervalo deste sábado aqui no CBN Universidade. Mas fica sintonizado com a gente, que na volta tem os detalhes sobre o maior acervo de cordel da América Latina. Você sabe onde fica? Te digo já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade chega ao quarto bloco nesta manhã de sábado, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E seguimos falando sobre literatura de cordel. E uma curiosidade, você sabia que a Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida, que integra o sistema de bibliotecas da Universidade Estadual da Paraíba, tem o maior acervo de cordéis da América Latina? Pois é, são títulos raros datados a partir do ano de 1907, como é o caso do cordel A História de Antônio Silvino, escrito em Recife por Francisco das Chagas Batista, e muitos outros cordéis nem têm data registrada. Ao todo, são mais de 1.800 cordéis disponíveis para acesso e pesquisa na biblioteca da UEPB. No acervo ainda tem folhetos dos renomados Leandro Gomes de Barros e José Camelo de Melo Rezende. E para falar um pouco sobre essa riqueza de acervo, a nossa produção conversou com o cordelista J. Lima, o Josenildo Lima. Vamos ouvir o que ele disse. Tem um apreço muito forte pelo acervo de literatura de cordel que existe na biblioteca da UEPB. Essa biblioteca foi construída pelo professor Átila, uma parte dela, professor Átila Almeida, a ajuda dos catálogos e busca
de cordéis feitas pelo poeta José Alves Sobrinho. A Biblioteca Átila Almeida ela passou a ser da UEPB a partir de 2003. A UEPB tomou conta da biblioteca e nela começou a transformar a preservação do cordel brasileiro. E nesse acervo, existente na Biblioteca de Obras Raras da UEPB, conta com mais de 18 mil cordéis. Você vai poder encontrar a história do cordel brasileiro, as diferentes capas, títulos, temas desenvolvidos ao longo desses 100 anos, pois lá você tem cordel desde 1907. É isso mesmo, pessoal, cordel raro, a primeira edição, obras com papel já quase desaparecendo, né? Cordel antigamente era feito com papel de pouca qualidade, né? Um papel reciclado, pois ele era um material que era barato, tinha que ser vendido de um preço barato, então para isso a produção também deveria ser de um baixo custo. Um material bastante interessante que eu encontrei lá durante a minha pesquisa de mestrado e também na de graduação, pois o meu trabalho de mestrado foi literatura de cordel e popularização da ciência e o objeto de pesquisa foram os cordéis da Biblioteca Átila que tratavam de questões de ciência. Encontrei lá cordéis que falavam sobre astronomia, chegadas de cometa, aparição de cometa aqui na Paraíba, no Brasil inteiro, a chegada do homem à lua. Todos esses cordéis tem lá na Biblioteca Átila Almeida e vários autores diferentes escrevendo sobre o mesmo tema. Inclusive, você vai encontrar lá também as questões relacionadas ao desenvolvimento tecnológico entre a União Soviética e os Estados Unidos na guerra, né? Na guerra tecnológica que eles travaram para ver quem lançaria os primeiros foguetes à Lua, né? E lá você vai encontrar tudo isso na Biblioteca Átila Almeida da UEPB. E esse acervo tem desenvolvido pesquisas excelentes na Paraíba e no Brasil inteiro e até mundialmente. Um poeta recentemente fez um estudo lá e está levando o trabalho da Átila para Portugal, para estudar lá cordéis no mestrado dele em Portugal. Então você tem isso, pessoal. É uma fonte rara, uma fonte que você tem acesso facilmente. Entra no site da UEPB, vai lá, solicita o seu acesso. O acervo hoje ele não tem apenas os folhetos que foram do professor Átila, mas folhetos foram adicionados ao longo dos anos, desde a fundação da Biblioteca Átila na UEPB, e a abertura desse espaço para a fonte de pesquisas aí grandiosas, né? Porque tem professores que vêm até de outros países para estudar cordéis da Biblioteca Átila Almeida. Obrigada, J. Lima, o cordelista que bebe da fonte da Biblioteca Átila Almeida. E você que gosta de literatura de cordel também pode conhecer esse acervo. A Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida fica no prédio das Pró-Reitorias, no campus 1 da UEPB, aqui em Campina Grande. O expediente é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. E é preciso fazer o agendamento da visita. Mas de casa mesmo, você tem acesso ao site da biblioteca e vê o que tem disponível para pesquisar. E é também no próprio site que você agenda a visita. O link é o bibliotecaatilalmeida.uepb.edu.br. Assim mesmo, com 2 As entre as palavras. Vou repetir. bibliotecaatilalmeida.uepb.edu.br. E é claro que um programa sobre literatura de cordel, o que não poderia faltar era um poeta trazendo alguns versos para você, ouvinte da CBN Campina Grande. E por isso convidamos o poeta Rafael Melo para declamar. Vamos ouvir. Oi, pessoal do CBN Universidade. Olha, eu sou Rafael Melo, sou poeta, jornalista, e eu estou aqui para falar um pouco sobre a poesia popular, né, o cordel, sobretudo falando de uma referência que é Manuel Monteiro. Ele tem uma poesia belíssima que eu acho a mais bonita de todas, que é a história de ET, e eu vou recitar aqui para vocês. Então ele diz: desde há muito ouço falar por informações seguras que existem criaturas em outro mundo estelar, as quais podem viajar nos tais discos voadores que emitem sons e cores, mas mesmo correndo riscos nunca acreditei nos discos e nem nos seus condutores. Para mim só existia o céu, a terra e o mar. Havia lácteo, o luar, só isso e mais nada havia. É que eu não percebia que poderia existir outros seres no luzido planeta interestelar, os quais podem viajar para onde quiserem ir. Num insônia e madrugada eu fui cismar no jardim. Quando vi perto de mim uma figura dourada, tinha a face esverdeada, o olhar de azul turquesa, olhava-me com firmeza, sentindo o que eu receava, mas